eu ainda sou casada, mas tudo começou no ano de 2015. Até então, o meu casamento com o meu marido era perfeito, a gente tinha uma boa convivência, eu nunca tinha desconfiado dele, pra te falar a verdade. Até então, pra mim, o meu marido era um homem acima de qualquer desconfiança. Nessa época, mudaram ele de cargo no trabalho dele e deu bem no período que o WhatsApp fez aquele boom. Lembra? Todo mundo começou a usar. Quem tinha celular daqueles antigos estava trocando para poder instalar o WhatsApp, né? Em casa, eu e os meus filhos, a gente tinha celular com o WhatsApp. O meu marido não tinha, porque o celular dele era aquele modelo mais antigo. E esse homem, ele me perturbava o tempo inteiro por causa disso. Foi até que, quando foi chegando o aniversário dele, o meu filho já trabalhava. Então eu disse assim, filho, vai lá, compra um celular novo para o seu pai a prestação, a gente junta, né, nós três, paga esse celular junto e dá de presente de aniversário para ele. E foi o que o meu filho fez e foi a desgraça no meu casamento. Por que vocês acham que ele queria tanto um celular com o WhatsApp? Porque ele já estava engraçando com a colega de trabalho dele. Depois que ele ganhou esse telefone, ele não deixava o celular de lado. Era o tempo inteiro conversando no WhatsApp, tentando esconder da gente, não deixava o celular dando bobeira. Onde ele ia, ele levava, era para o banheiro, era no portão, sendo que ele não era assim. Com o celular antigo dele, ele mal lembrava que tinha telefone, ele deixava, era jogado. E aí, eu achei estranho, mas como eu falei, até então, para mim, o meu marido era um homem acima de qualquer suspeita. Ele nunca tinha feito nada que me desse motivos para desconfiar dele. Então, eu meio que deixei essa história para lá. Só que aí, com o tempo, ele foi ficando cada vez mais neurótico na questão de esconder o celular, na questão de esconder o que ele tanto fazia naquele WhatsApp, e foi aí que ele começou a esconder o celular dentro da cueca quando ele ia dormir. Gente, olha só o ponto que ele chegou. E quando eu vi ele fazendo isso, ele escondendo o celular na cueca para dormir, eu falei, não, peraí. Tem alguma coisa de errada, chega, ele tá aprontando alguma coisa, eu também não sou tão boba, eu quero saber o que está acontecendo, eu vou descobrir. E eu comecei a ficar de espreita, esperando ele dar bobeira com o celular, né, para eu ir lá pegar e ver o que ele tanto aprontava naquele telefone. O meu marido, ele também é professor de karatê. E nessa época, ele estava dando aula para umas crianças num pátio que tem aqui mesmo, em frente à nossa casa. E aí um dia ele foi para lá e ele deixou o celular carregando. E eu fui lá, peguei e entrei direto no WhatsApp para olhar. E a princípio, quando eu abri, parecia não ter nada demais. Até que eu vi uma determinada conversa com uma sujeita, a dita cuja, que estava esquisita. Porque a conversa estava no topo das conversas dele, estava em aberto, mas não tinha nada. Ou seja, ele estava apagando o que ele estava conversando com ela. Quando eu vi aquilo, eu pensei, é essa que eu tenho que ficar de olho. E foi dito e feito, gente. Acontece que o meu marido, ele estava aprontando, mas ele era tão tolo, que ele apagava as conversas do WhatsApp, mas ele nem se ligava que as coisas que ela mandava para ele ficava salvo na galeria, né? E foi aí que eu peguei ele, porque assim, na segunda vez que eu tive a oportunidade de pegar o celular dele, eu entrei no WhatsApp, tava do mesmo jeito, a conversa tava lá no topo, mas não tinha nada, né? Tava em aberto, mas tava em branco. Só que aí eu tive a ideia de entrar na galeria e foi na galeria que eu peguei. Tava cheio de fotos dela que ela mandava para ele. Eu não vou dizer que eram nudes, porque ela não estava completamente sem roupa, mas eram fotos provocativas, sabe? Fotos convidativas, por exemplo. Tinha fotos dela com a alça do sutiã caída, meio que fazendo aquele estilo, aquela sedução, digamos assim. Era tudo foto nesse estilo. Quando eu vi, gente, o meu mundo caiu. Eu fiquei muito mal. Era como se o meu castelo tivesse caindo, tivesse desmoronando ali na minha frente. Porque até então eu nunca tinha desconfiado de nada. Só que quando eu peguei aquelas fotos, né, aquelas coisas ali na galeria do celular dele, eu não falei nada, eu não briguei, eu fingi que eu não tinha visto nada, porque eu pensei assim, se tá acontecendo, uma hora ou outra eu vou pegar, como de fato eu peguei, né?
Mas o fato é que não é nesse ponto da história que eu quero chegar. Tudo que eu contei até aqui só foi a introdução de tudo, vocês já vão entender. Bom, no dia que eu peguei mesmo os dois juntos ali, presencialmente, pessoalmente, eu quebrei o pau. Eu briguei, eu xinguei, eu bati nela, eu bati nele, eu quebrei o nariz dele. Inclusive, isso é uma coisa que me dá problema até hoje, mas isso é um assunto para um outro vídeo. A menina, ela era mais nova que o nosso filho. E na época, eu tinha acabado de fazer 40 anos, mas eu tava num momento da minha vida que eu tava muito bem comigo mesma. Eu tava me sentindo tão bonita, eu tava tão vaidosa, me cuidando. Eu tinha acabado de entrar na academia. Só que quando eu peguei ele com aquela menina, tudo isso foi pelo ralo, foi por água abaixo. Eu fiquei muito mal, eu fiquei destruída no fundo do poço. Eu não conseguia comer, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia viver, para te falar a verdade. Eu fiquei muito mal. E nisso, a gente ficou 6 meses feito dois estranhos. Tipo, a gente ficou na mesma casa, mas sem trocar uma palavra um com o outro. Nessa época, eu tinha 2 amigas que eu gostava demais delas. Na verdade, uma fala comigo até hoje, eu gosto muito dela, e a outra parou de falar comigo assim do nada, não sei porquê. Mas nessa época, elas viram, né, elas acompanharam ali o meu sofrimento, elas viram de perto tudo que eu estava passando e elas ficaram com muita pena de mim. Então, para tentar me animar, quando passou 2 meses disso, que eu tinha pego meu marido com ela, que eu não estava falando com ele, era o meu aniversário. E as duas armaram de fazer uma surpresa para mim na casa de uma delas. E aquele dia, olha, foi repleto de surpresa. Nisso eu saí e fui, achando que eu estava indo para um almoço de aniversário de um marido de uma delas. Só que não, era o meu aniversário, era uma surpresa para mim que ela estava fazendo para tentar me colocar para cima de novo. Mas, gente, mesmo assim, sabe, eu não vi graça naquele aniversário, eu não me animei, estava muito recente, eu estava muito mal. Só que naquele mesmo dia, me adicionaram num grupo de WhatsApp que fizeram para a turma do colégio do nosso ensino médio. Gente, isso em 2015, já tinha 25 anos que eu tinha saído do meu ensino médio. Quando me colocaram nesse grupo, o colega que criou o grupo me chamou no privado, falou assim: "Oi, Ana, você lembra de mim? Tudo bem? Como que você tá?" Então, eu e o Alex, a gente tá criando esse grupo para ver se a gente consegue reunir toda a nossa turma lá do nosso ensino médio, pra gente se falar, fazer um grupo de amigos, né? Até então, esse colega que me chamou, eu lembrava dele, mas o tal do Alex, eu não me recordava. Para mim, eu nunca tinha estudado com Alex nenhum na vida, mas enfim, me colocaram nesse grupo, a gente começou a conversar, porque tipo assim, 25 anos, tinha muita coisa para falar, muita coisa para colocar em dias, muita história para contar. E aí nisso a gente ia entrando, adicionando outros colegas, a gente saía procurando a turma, muitas pessoas a gente encontrou. Agora, vários colegas a gente nunca encontrou até hoje, porque sim, até hoje tem o grupo, desde 2015, mas o ponto que eu queria chegar é que nesse grupo eu comecei a viver uma situação que eu jamais me imaginei vivendo. Eu comecei a fazer uma coisa que, gente, eu nunca acreditei. Se alguém lá atrás contasse pra mim, não, você vai passar por isso, eu não acreditava, sabe? Eu não ia acreditar. Porque assim como eu enxergava o meu marido acima de qualquer desconfiança, eu também me enxergava assim. Eu nunca me imaginei olhando para outro homem, tendo qualquer sentimento para outro homem que não fosse o meu marido. Mas enfim, esse tal Alex, que foi um dos que criou o grupo, eu comecei a perceber que quando o pessoal colocava as coisas lá, ele interagia, ele ria, ele achava engraçado, só que quando eu postava, ele fazia piadinha de mau gosto, tipo debochando, fazendo pouco caso de mim, e isso foi me irritando. Eu fui ficando aborrecida até que eu saí do grupo. Só que assim que eu saí do grupo, me colocaram de volta, porque, modéstia à parte, eu sou uma pessoa muito alegre, muito pra cima. Eu sempre procurei ser dessa forma. Então, eu animo demais o grupo, sabe? Naquela época até hoje, tipo, de ficar postando coisa engraçada, mandando piadinha, divertindo o pessoal, todo mundo ficava rindo demais comigo. Então, assim que eu saí,
me colocaram de volta. Só que no que eu voltei, o Alex continuava do mesmo jeito. Tudo que eu postava, ele fazia piadinha de mau gosto, ele debochava de mim, ele fazia pouco caso. Então, para resumir, eu saí 3 vezes por causa dele. E da última vez que eu saí, eu fiquei muito brava, muito nervosa. Eu fui no privado do meu colega, né, que tinha me colocado lá no começo, e eu falei para ele assim: olha, fulano, não me adiciona de novo. Eu não quero ficar nesse grupo, tá acontecendo isso e isso, eu saí, a gente mantém a amizade, mas eu não quero sair desse grupo. E, gente, claro que todo mundo que participa desse grupo é todo mundo da minha faixa etária de idade. Mas eu não sei o que acontece, que quando a gente entra para conversar lá, quando a gente começa a postar, a falar um com o outro, parece que a gente volta todo mundo a ter 16 anos de idade. É a coisa mais bizarra desse mundo. E naquele momento que me adicionaram naquele grupo, me fez muito bem. Porque foi um momento que eu estava muito deprimida, para baixo, e ali eu reencontrei antigos amigos, ali eu dava risada, eu me divertia, então meio que fugia da realidade dolorosa que eu estava passando em casa com o meu marido, que a gente nem se falava. Eu fugia dessa realidade vivendo dentro desse grupo. Então, voltando à história, quando eu saí dessa terceira vez, estava muito brava, muito nervosa, falei que não ia voltar. Esse meu colega que tinha me colocado, ele falou assim: olha, Ana, ou você volta ou eu vou ficar te perturbando. Eu não vou te dar sossego. Vou ficar mandando vídeo adulto no seu privado, vou ficar mandando postagem o dia todo, vou encher o seu celular até você voltar para o grupo. E foi isso que ele fez. Gente, ele passou 2 dias me mandando tanta coisa que eu nem conseguia mais excluir tanta baboseira do meu celular. E tem um detalhe: até então eu não conhecia o Alex, eu nunca tinha visto uma foto e ele nunca tinha conversado comigo no privado também. Só que nisso que eu saí dessa terceira vez, ele puxou assunto comigo. Ele mandou assim para mim no privado: volta pro grupo, mimada. E eu mandei ele para PQP. Afinal, eu tinha saído do grupo justamente por causa dele. E nisso, ele só me respondeu assim, kkkk. Só que depois, ele me mandou uma outra mensagem falando assim: manda pra mim todos esses vídeos que o nosso colega tá mandando pra você. E eu falei: não, pede direto você, seu folgado. Falei super brava, porque até então eu não conhecia ele, mas eu não gostava dele de jeito nenhum. Só que o que acontece é que o Alex estava usando uma desculpa, estava procurando um pezinho só para poder puxar a conversa comigo no privado, porque depois disso tudo eu meio que fui obrigada a voltar para o grupo, né, por livre e espontânea pressão. E depois que eu voltei, que ele já conversava comigo no privado, ele não fez mais deboche de mim. Depois disso, eu postava lá, ele interagia, ele postava risos, ele comentava, sabe? Ele virou outra pessoa nas minhas publicações. Então, assim, eu sei que ele só queria uma desculpa no final das contas para puxar assunto comigo ali no reservado, para ir entrando no assunto que ele tanto queria, né? Ok. Quando foi um dia, um colega nosso do grupo pegou uma foto lá do nosso ensino médio, que estava todo o grupo junto, sabe? Todos os colegas nessa foto, e mandou no grupo e falou assim: olha, pessoal, é a gente há 25 anos atrás, vamos mandar uma foto nossa agora para ver como que todo mundo tá hoje em dia. E eu pensei: meu Deus, como que eu vou fazer? Eu nem tenho foto para mandar, porque eu tava no pior momento da minha vida. Eu mal comia, eu mal dormia, eu tava depressiva por causa da situação que eu tava passando com o meu marido. Falei: não vou mandar foto nenhuma. E nisso todo mundo começou a postar as fotos, só eu e o Alex que não. Só que como já era de noite, eu deixei o meu celular pra lá e fui dormir, né? Tá bom. Quando foi no dia seguinte, eu levantei cedo, peguei o meu celular e fui mexer, como eu faço todos os dias. E nisso eu entrei no grupo e já tava todo mundo animado, bom dia, e sei lá mais o que, blá blá blá. E eu fui olhar as mensagens que eu tinha perdido enquanto eu dormia. E nisso eu folheando as mensagens, eu me deparo com uma mensagem assim: tá aqui a minha foto. Que eu olho, o Alex tinha postado a foto dele. E, gente, quando eu vi a foto dele, eu não consigo explicar. Foi paixão à primeira vista. Eu senti um desejo, uma coisa tão estranha.
Eu me apaixonei naquela foto. Pra mim, na minha cabeça, naquele momento, eu nunca tinha visto um homem tão lindo daquele jeito, sabe? Eu fiquei completamente louca por ele. Pra vocês terem uma ideia, depois que eu vi aquela foto, eu passei a sonhar toda noite com ele, sabe? A ficar imaginando, a ficar criando as coisas. Acontece que só eu que não tinha mandado a minha foto ainda. E o pessoal começou a cobrar. Cadê a sua foto, Ana? Só falta você. Manda sua foto aí, para de besteira. E eu, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Foi aí que eu lembrei que tinha uma foto minha no meu Facebook que eu era apaixonada nessa foto. E tipo assim, era uma foto recente. Foi um dia que eu levantei meio revoltada por tudo que estava acontecendo, pensei assim, quer saber? Vou no salão, vou mandar arrumar o meu cabelo, né? Vou tentar dar uma animada, dar uma reagida. Eu fui lá, então eu tava com o meu cabelo todo escovado e nessa foto eu tava com o meu cabelo jogado de lado, tava mexendo no meu celular e a minha filha me disse assim, mãe, no que eu olhei, ela bateu a foto. E assim, eu amo essa foto, eu acho essa foto muito linda. Quando eu lembrei, eu falei assim, é ela que eu vou mandar no grupo. Baixei no meu Facebook e mandei no grupo. Gente, quando eu acabei de mandar, o Alex me manda mensagem no privado. Ele me mandou assim, você é muito linda do jeito que eu imaginava. Na verdade, do jeito que eu te conheci. E eu, como assim me conheceu, né? Porque eu não lembrava dele na escola. E ele falou assim pra mim, eu sou apaixonado por você desde a época do colégio. Naquela época, às vezes eu te via passando e eu chegava a pegar no seu cabelo e você nem olhava na minha cara. Só que agora, 25 anos depois, eu tô tendo a oportunidade de conversar contigo e de te dizer que eu nunca esqueci você, porque você foi a única mulher que não me deu bola. Depois que ele me falou isso, a minha cabeça, ela virou mais ainda do avesso. Eu fiquei tão confusa, porque nessa altura eu não conversava com o meu marido ainda. Eu não tinha ele para ir, sei lá, tentar resolver as coisas, tentar me refugiar e deixar o Alex de lado. E ao mesmo tempo, o Alex passou a me perturbar dia e noite. E quanto mais ele me mandava mensagem, mais eu ficava apaixonada, mais aquele sentimento crescia dentro de mim, sabe? Mais eu amava aquele cara que, na verdade, eu nem conhecia de verdade. E acontece que depois disso, a gente começou a conversar todos os dias, a se falar, e esse nosso papo se estendeu por mais de um ano. E nesse ano, o Alex sempre querendo me encontrar, me mandando mensagem, vamos se ver, eu quero te encontrar, eu quero ficar com você, e eu correndo. E eu enrolando ele, porque eu queria muito, mas ao mesmo tempo eu tinha medo, eu nunca tinha feito isso, eu nunca me imaginei tendo olhos para outro homem. Então como que eu ia encontrar ele, como que eu ia ficar com ele? Mas eu não vou mentir, eu queria demais. Aquele sentimento, aquele desejo só crescia, sabe, dentro de mim. Só que chegou um momento que o Alex percebeu que não ia acontecer nada comigo, que ele não ia conseguir. Foi quando ele perdeu a paciência. Ele me mandou um monte de mensagem, me esculhambou e me bloqueou. E eu fiquei tão mal, gente, vocês não têm ideia. Eu não consegui nem trabalhar no outro dia. Eu só chorava, só chorava. Eu tava completamente louca por aquele homem que eu só conheci através de uma foto. Só que eu aproveitei essa situação toda, aproveitei que ele me bloqueou e eu resolvi também tentar fugir daquela história. Tentar fugir dessa situação, sabe? Troquei o meu número de celular, segui a minha vida, fiz as pazes com o meu marido, perdoei ele, a gente já estava bem. Eu fui seguindo a minha vida, fui seguindo, até que chegou um ponto que eu já nem pensava no Alex mais, que eu já tinha considerado que eu tinha esquecido ele completamente. Mas tem coisas na vida da gente que eu acredito que a gente tem que passar. Por mais que eu sei que é errado, por mais que eu tentei evitar, eu tentei fugir, sabe? Parece que o próprio destino dá um jeito de fazer acontecer, sei lá. Porque já tinha mais de um ano que eu não falava com o Alex, que eu não tinha contato com ele. Quando um dia a minha melhor amiga falou assim pra mim, Ana, me desculpa, mas eu acho que eu fiz uma besteira muito grande. E eu, que besteira? O que você aprontou? Ela falou assim, eu passei o seu número novo pro Alex. Eu falei, não. Por que tu fez uma coisa dessa comigo? Um ano que eu não falo com ele, pelo amor de Deus.
Você sabe o quanto que foi difícil fugir desse sentimento, deixar pra lá. E ela, pelo amor de Deus, Ana, me perdoa. Eu não sabia o que fazer mais. Ele tava me pressionando. Ele disse que estava muito agoniado, que ele tentou te esquecer, que ele tentou deixar essa história pra lá, deixar quieto, mas ele não consegue, ele precisa muito falar com você e ele foi me colocando agoniada também, me perdoa. E nisso que essa minha amiga estava me pedindo perdão, que a gente estava conversando, o Alex me mandou mensagem e ele me mandou assim: oi, mimada. E, gente, dessa conversa tudo começou de novo, só que pior, eu não consegui me conter, eu não consegui resistir e eu acabei tendo um caso com o Alex. Sim, a gente chegou a ter um caso de fato. E aí nisso a gente começou a ficar, eu tava muito apaixonada por ele, só que nessa altura, como eu falei, eu já tava de bem com meu marido, eu já tinha perdoado ele, a gente já tava convivendo legal, tudo certinho. Quando tinha mais ou menos uns 5 meses que eu tava ficando com o Alex, o meu marido, ele arrumou um trabalho em outro estado. Então, tipo, ele ia pra lá, ele ficava 1 mês, 2 meses, depois ele vinha, ficava 15 dias aqui, depois ele voltava pra lá, passava mais 1 mês, 2 meses. E o Alex, nesse período, ele queria vir aqui pra casa e ficar aqui enquanto meu marido não tivesse. E eu falei pra ele: negativo, de jeito nenhum. As coisas também não é bagunçada dessa forma que você imagina, não. E ele ficou muito bravo, então larga seu marido, tá passando a hora de você deixar ele, ficar comigo, vamos se assumir, vamos ficar junto. E eu falei: de jeito nenhum. Eu não vou deixar o meu marido para poder ficar com você, não. Então, por causa disso, a gente começou a brigar, as coisas entre a gente começou a se desgastar e também era só paixão, né, gente? Quando é só paixão, uma hora ou outra acaba e a nossa acabou. Só que assim, entre idas e vindas, entre aquele rolo todo, né? O nosso caso, só conversa, a gente parava de falar, sumia, ficava um tempo sumido um do outro, depois voltava, a gente ficou até 2019 nesse rolo. Quando chegou 2019, eu resolvi pôr um ponto final, eu falei: não, chega, tá na hora dessa loucura acabar, e terminei de uma vez por todas. Eu sei que o que eu fiz foi muito errado. Eu quero deixar bem claro que, em momento algum, eu procurei isso. Como eu falei, eu jamais me imaginei tendo olhos para outra pessoa que não fosse meu marido. Momento algum eu pensei em me vingar. Momento algum eu pensei em procurar uma pessoa para vingar do meu marido, de jeito nenhum, gente. Isso foi uma coisa que simplesmente aconteceu na minha vida. Eu não procurei, mas aconteceu. Como meu marido também foi errado, inclusive aquele caso que ele teve com aquela menina traz dor de cabeça pra gente até hoje. Só que mesmo assim eu não toco no assunto, eu não jogo na cara, porque eu perdoei de verdade, sabe? Porque eu também errei. Então eu meio que decidi começar o nosso casamento do zero. Só que agora eu passei a experiência que ele também tinha passado, né? O meu caso, ninguém nunca chegou a descobrir. E como eu disse, eu sei que eu fui errada, o meu marido foi errado, mas parece que tem coisas na vida da gente que a gente tem que passar, que tem que acontecer, sei lá. E assim, quando eu paro pra pensar nessa história, às vezes eu me arrependo e às vezes não. Porque por mais que é algo extremamente errado, quando eu encontrei o Alex, eu tava no fundo do poço. Eu tava muito mal, eu tava me sentindo a mulher mais desgramada dessa vida. Então, certo ou errado, ele me ajudou. Só que assim, hoje eu sei que eu não sinto nada por ele, eu não penso nele mais, eu não tenho contato com ele. Pra te falar a verdade, hoje em dia eu nem sei mais notícias do Alex. Ou seja, toda essa história realmente ficou pra trás. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, primeiramente eu quero pedir perdão. Eu sei que vai sair cheio de corte essa história. Eu sei que provavelmente a interpretação desse vídeo não deve ter ficado uma das melhores aqui no canal. Só que eu quero que vocês levem em consideração o seguinte: olha o tempo desse vídeo, gente, uma história de quase
30 minutos. Foi o recorde aqui do canal. Então, assim, realmente foi difícil. Tô gravando esse vídeo há mais de 2 horas. É uma história real que eu recebi de uma seguidora. Eu achei que eu nem conseguiria interpretar, né, com esse tanto de detalhes. Eu ia resumir essa história, mas eu pensei assim, gente, ela me mandou a história tão rica em detalhes que seria até covardia cortar, seria até covardia resumir esse vídeo. Então, o que eu vou fazer? Vou estudar igual uma louca e vou conseguir contar a história da forma que ela me passou. Eu acho que eu consegui, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado da interpretação, independente do tema que foi a história. Como eu disse, é uma história que eu recebi da escrita e o principal foco do nosso canal é a interpretação de histórias de inscritos, né? Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam da minha interpretação, o que vocês acharam de uma história de 30 minutos, tá certo? Dê seu joinha que ajuda demais no crescimento do canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram, é esse que tá passando na sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que tá aqui na sua telinha. De verdade, gente, tá seca. É nesse e-mail que tá aqui na sua telinha. Lembrando que o nosso canal é interpretação de histórias de vida, não é contar adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias, sim. Eu sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção aqui não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição no final do vídeo, tá certo? E é isso. Um beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!